Agricultura BR começa falando hoje falando um pouco a respeito de mercado de pecuária e como que ele vai se movimentando. Nós tivemos aí vários dias praticamente sem mercado, né? Teve uma quinta-feira de feriado, dia da independência, na sexta-feira poucas movimentações, sábado e domingo, claro, não tem mesmo, e segunda-feira tradicional, né? Com poucos negócios. Mas, de qualquer maneira, parece que o mercado vai se posicionando um pouquinho melhor, trazendo um horizonte talvez um pouco menos impactante para o pecuarista. Se isso está acontecendo ou não, nós vamos conversar agora com o Alcides Torres. Alcides Torres, que é o titular da Scott Consultoria. Alcides, é praticamente uma semana, né? Considerando sexta-feira e segunda que o volume de negócios foi muito baixo, mas é praticamente uma semana sem negociações. Como é que está esse mercado da pecuária bovina de corte? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. É isso aí, Fabiano, praticamente uma semana sem mercado, né? Porque semana passada, segunda-feira, normalmente é fraca, aí você teve quinta e sexta, sábado e domingo, quer dizer, a gente só teve mercado mesmo na terça e na quarta-feira. Então, quer dizer, é um hiato bastante grande e é por isso até que o mercado hoje está um pouquinho mais firme, digamos assim. As cotações não mudaram, os preços estão estáveis, mas a gente já tem ofertas de compra acima da referência, o que já é uma mudança fabulosa diante de um cenário bastante ruim, né, que a gente vinha passando nesses últimos meses. Somado a isso, há uma percepção também em relação ao acesso à carne bovina aqui no Brasil, e aí conversando muito mais com o setor supermercadista e também com consumidores, principalmente em São Paulo e aqui em Campo Grande também, o preço da carne bovina para muitos consumidores, ele caiu um pouco nesses últimos dias. Aí colocar 10, 12 dias, houve um recuo um pouco melhor em relação a esses produtos. Isso já dá para ser tabulado? É uma impressão que o consumidor está tendo ou é algo que já está ficando consolidado para o varejo, no caso, colocando carne bovina à disposição desses consumidores? Fabiano, a disponibilidade interna de carne bovina caiu, tá? Aumentou, quer dizer, a disponibilidade interna de carne bovina aumentou. Por quê? Porque a gente está aumentou a oferta de fêmeas e aumentando a oferta de fêmeas aumenta a quantidade de carne, tá? Então a gente pega a produção de carne, subtrai o que é exportado, soma o que é importado e divide pela população. E aumentou a disponibilidade interna de carne bovina, de carne de suíno, de carne de frango e também de carne de pescado, tá? Então isso deve ultrapassar mais de 100 quilos. Então essa percepção que a gente está tendo é verdadeira. Aumentou a disponibilidade. O que a gente está reclamando é que demorou muito para isso acontecer, né? Os preços no mercado atacadista, a cotação da arroba do boi gordo para o pecuarista, ela já vem bastante deprimida há tempos, né? E somente agora é que a gente está percebendo isso no varejo, lá na ponta final da cadeia. Muito bem, Alcides. Ainda há margem, porque com todo mundo que eu converso, a gente observa o que aconteceu com o valor da arroba do boi gordo, pegando do primeiro dia útil de janeiro até o momento, o quanto que se desvalorizou. Também o preço da tonelada de carne bovina exportada, que cai, mas não cai tanto quanto a arroba de boi. Enfim, nós temos queda de preços em toda a cadeia produtiva. No varejo já havia registro de queda, mas é muito menor do que aquele que nós vimos em outros elos da cadeia produtiva. Ainda há margem para que se tenha novas quedas, novos recuos para a carne bovina e, com isso, consumir essa produção brasileira, que inclusive estão nas câmeras frigoríficas, estão estocadas? Olha, pensando só na margem bruta, como você está falando, sim, tem espaço para a cotação da carne cair mais lá para o consumidor final, tá? Agora, por que não vem uma queda assim robusta? Porque a gente está já se aproximando aí estamos já quase no meio de setembro, né? Aí a gente já entra em outubro, novembro, quando normalmente o consumo melhora em função aí de
de pagamento de 13º, bonificações, etc. E aí aumenta a demanda e a cotação da carne não cai mesmo. Mas você falou de preço de exportação, por exemplo, a cotação da carne bovina brasileira no mercado internacional, leia-se China, caiu perto de 25%, caiu um quarto, tá? Mas como o volume, pelo menos nessas duas primeiras semanas de setembro, foi muito bom, o faturamento foi maior, tá? Então a gente está faturando mais, exportando nesse mês de setembro do que no mês de setembro do ano passado. Por quê? Porque o volume aumentou. E quando a gente fala de commodity, né, o importante é margem pequena e volume grande, é assim que funciona. Então, para exportação, o mercado está indo bem, tá? A gente deve ter um recorde esse mês de exportação. Isso tem muito a ver com a escala da indústria frigorífica. Os números que nós temos tido acesso aqui no canal do Boi mostram uma escala na indústria menor, bem menor do que aquelas que nós vimos em agosto, vindo para números, inclusive, mais com parâmetros melhores, né? Inclusive, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais com 6 dias, Mato Grosso com 9 dias, o São Paulo vem com uns 12 ou 13, mas enfim, o quanto que esse cenário que nós temos hoje das escalas das indústrias frigoríficas tem influenciado nos negócios neste momento, mais do que, ou se ele está mais ou menos em relação ao que está sendo comercializado de carne bovina. Essa margem de escala hoje, ela é folgada para a indústria ou não? Olha, eu considero 5 dias úteis de escala uma escala curta, tá? Porque você não tem muita margem. O que a gente tem mesmo, Fabiano, é que tem estoque nas câmaras frias, tá? Isso é que dá certa tranquilidade para o frigorífico. A gente também, uma nova forma de comercialização, eu garanto a margem aí para os confinamentos de gado, os grandes confinadores, então eu tenho esse gado que entra já de maneira contratada previamente, tá? E isso também ajuda o meu fluxo de caixa. Mas você fala aí, para mim, uma semana de escala, 10 dias de escala é curto, não é? Porque isso rapidamente se escoa quando não tiver carne nas câmaras frias. E com a exportação bombando do jeito que está, a gente deve ter aí uma situação mais compradora do que vendedora daqui para frente. Vamos ver. Bem, então esse é o cenário que a gente está enxergando também por aqui, que começa a trazer perspectivas melhores para os negócios, para o pecuarista brasileiro. Alcides, vou aproveitar para conversar contigo, porque o pecuarista ele também está numa batalha interna dentro da sua propriedade para reduzir custos, para ter um melhor desempenho dentro da sua atuação na fazenda. E a Scott Consultoria ela vai trazer no final desse mês, entre os dias 27 e 29 de setembro, lá em Ribeirão Preto, uma discussão extremamente importante que fala sobre pastagem, sobre essa utilização. Como é que vai funcionar esse treinamento? Como é que ele atinge esse produtor rural? Olha, Fabiano, esse encontro já é um encontro profissional, né, da pecuária brasileira. A gente faz em Ribeirão Preto, que Ribeirão Preto é a capital aí do agronegócio. E a gente vai falar de intensificação de pastagem, porque o grosso da pecuária brasileira é em cima de pastagens, e a pastagem é o sistema mais barato que tem para produzir carne bovina. É por isso que o Brasil é o protagonista global hoje da exportação de carne bovina. E é claro, nós vamos falar estamos trazendo grandes mestres na área de manejo de pastagem, manejo de solo, manejo dos próprios animais, manejo do capim, e vamos falar de mercado, né, que a gente não pode deixar de falar sobre isso. Então vai ser um encontro bastante robusto, palestras curtas de 20, 25 minutos, e a ideia nossa é deixar todo mundo cheio de dúvida, e aí para as pessoas saberem o que sabem, identificarem o que sabem, identificarem o que não sabem, e procurar ajuda para produzir com uma boa margem de lucro. Cada vez mais a pecuária é mais profissional, e quando a gente diz isso, a gente quer dizer que por unidade produzida o lucro é menor e que a gente tem que produzir em grande escala.